E aí, pessoal, você está aqui no canal Aprendizer com Igor C.S, que é este aqui que vos fala. E eu gostaria logo de cara de pedir a vocês que deem um like se estiverem gostando dos conteúdos que nós postamos aqui, deste vídeo, já de antemão, e também dos outros que nós já publicamos. E também nos siga para futuros conteúdos que nós vamos postar aqui sobre diversos assuntos. Esse é um canal que tem a pretensão de não ficar repetidamente no mesmo assunto, justamente porque a gente sabe que o mundo do conhecimento é infinito e não é bom ficar bitolado em nenhum tema específico, que é uma tendência muito comum hoje em dia devido a essa dinâmica dos algoritmos que tentam afunilar nossas opiniões e nossos interesses em apenas aquilo pelo qual nós já manifestamos algum interesse. Hoje nós vamos falar novamente, porque é impossível fugir desse assunto que está dominando a pauta dos noticiários e até das discussões mesmo das pessoas em redes sociais e fora delas, que é o conflito em Gaza entre o Israel e o Hamas, mas que infelizmente está cada vez mais afetando toda a população civil, independentemente de ser a favor ou não do Hamas, independentemente ou não de ter algum vínculo com o governo israelense também. Eu tenho visto muitos conteúdos que repetidamente se baseiam nas mesmas percepções e impressões equivocadas ou exageradas e que tem infelizmente tentado fazer uma cooptação da história daquela região, do povo judeu, do povo palestino e até mesmo de conceitos e narrativas religiosas para ligá-lo a esse conflito atual, especificamente essa guerra que está acontecendo agora entre o Hamas e Gaza, e ao conflito Israel-Palestina como um todo. Infelizmente é uma coisa que tem sido muito frequente, eu tenho visto muito nas discussões, principalmente de redes sociais, que fazem uma verdadeira câmara de eco dessas narrativas que eu posso descrever como um revisionismo histórico e também uma mistura, uma confusão entre religião, entre mitos e narrativas caras à formação da identidade nacional de certas nações e etnias e os fatos históricos objetivos. Tudo isso tem, infelizmente, contribuído para gerar mais confusão, mais discórdia e, eu acredito, até mesmo para deixar mais distante ainda a perspectiva de uma resolução desse conflito, que na realidade é eminentemente político e territorial, e nem tanto étnico e principalmente religioso, como infelizmente por motivos no geral ideológicos ou mesmo por motivos teológicos, ou teológico talvez seja até uma palavra errada, por motivos na verdade sectários, têm sido muito aventados na mídia e até mesmo em púlpitos de igrejas, em palanques políticos. Essa politização, ou melhor, até pior do que politização, essa partidarização da história e de um conflito muito complexo que não se encaixa numa visão maniqueísta e simples de um conto de fadas ou de um folhetim em que existe muito bem demarcada a linha entre os mocinhos e os bandidos, que claro, é muito conveniente até mesmo para a consciência de muitas pessoas, que assim não precisam se preocupar com o destino dos cidadãos comuns e das muitas pessoas que podem se ver envolvidas no conflito sem ter nada diretamente a ver com ele, exceto pelo fato de terem nascido no local em que nasceram. E então esse vídeo é para desmistificar algumas questões e também pôr no seu devido contexto, na sua devida proporção, diversos fatos históricos que estão sendo, infelizmente, instrumentalizados para estimular ou justificar certas posições mais intransigentes. Vamos esclarecer algumas questões e trazer um pouco à luz fatos que estão sendo ignorados em nome de uma narrativa mais fácil e que se encaixe dentro do que cada lado, infelizmente, está tentando transformar em uma torcida organizada e não em um real propósito de paz. Vamos lá. Bom, eu tenho visto muito comentários no sentido de que Israel já existe há milhares de anos
E, por exemplo, para lhe citar um exemplo prático, uma reportagem que foi feita por um grande jornal brasileiro que mostrava fotografias antigas do século XIX da região da Palestina, que pertencia ao Império Otomano, e se fazia referência ao fato de que eram fotos de antes do Estado de Israel. Apareceram vários comentários, infelizmente nem tão focados na história, mas sim na afirmação de uma posição de fé, salientando que isso aí só é uma fake news, que isso aí é uma mentira, porque Israel já existe há milhares de anos e antecede muito o século XIX e até o próprio povo palestino. A questão é o seguinte: é realmente um fato objetivo, comprovado historicamente, ou as pessoas estão fazendo uma mistura entre assuntos políticos e conflitos cada vez mais escancaradamente bélicos da atualidade e relatos bíblicos, seja do judaísmo ou do cristianismo? Vejamos. Essa é uma história complexa, porque a história do povo judeu foi repleta de intervalos na sua soberania e também, ao contrário do que se imagina através de uma leitura literal e descontextualizada dos livros da Bíblia, que na verdade, quanto ao Antigo Testamento, são vários livros esparsos feitos ao longo de séculos e que depois foram reunidos como um Antigo Testamento representando a época pré-cristã, portanto a época judaica das narrativas que acabaram desembocando no que hoje é o cristianismo. Infelizmente, essa leitura literal, com pouca substância histórica, filológica, com pouco recurso aos conhecimentos que já foram adquiridos através do estudo dos textos na sua língua original, estudos linguísticos para desvendar o sentido original de certos termos e expressões, e de recursos muito comum na literatura antiga a figuras de linguagem, a alegorias e parábolas, infelizmente tem levado a essa série de confusões, misturando realidades do presente com realidades que estão na Bíblia ou na Torá, em textos judaicos, que se referem a acontecimentos e realidades e entidades políticas e étnicas do passado, de milênios atrás. Isso tem sido muito presente no discurso de algumas alas ideológicas que também estão muito ligadas a alas religiosas. O fato é o seguinte: Israel é um termo que hoje em dia, apesar de diversas falsas etimologias, se tem quase certo que deriva de uma expressão que seria El. El era um deus cananeu, um deus dos cananeus, que com o tempo foi identificado e basicamente equivalido ao deus Yahweh, né? Traduzido geralmente como Javé ou Jeová. El governa, El luta. Daí vem Israel. Israel originalmente era um termo que se referia basicamente a um conjunto de tribos. É isso. Não era um estado. Primeira vez que tem alguma referência comprovada historicamente a Israel é em alguns registros do Egito Antigo por volta do século XII a.C. Israel, no sentido de um estado governando basicamente não tudo que hoje é o Estado de Israel, muito menos Israel mais Palestina, mas uma boa parte daquela região, aparece por volta do ano 1000 a.C. No entanto, ainda há severas dúvidas e discussões entre arqueólogos e historiadores sobre a realidade histórica desse reino unificado de Israel, que teria sido governado por Saul, depois Davi e por fim Salomão. Isso aí ainda não está comprovado historicamente, mas existem várias narrativas bíblicas e também alguns indícios arqueológicos da existência desse reino. Ou seja, por volta de 3.000 anos atrás. Ocorre que esse reino unificado de Israel, partindo do pressuposto de que de fato ele existiu, desapareceu depois da morte de Salomão. Isso inclusive é afirmado pela própria Bíblia e tem sido também muito, cada vez mais confirmado pelas pesquisas de arqueólogos e historiadores. Esse reino desapareceu unificadamente e se separou em dois reinos: Israel no norte daquela região, Judá ao sul. O reino de Israel durou aproximadamente mais de 200 anos, no entanto, com o Império Neo-Assírio, por volta de 730 a.C.,
esse reino, dentro de poucos anos, desapareceu. Desapareceu por completo. Daí vem o que alguns consideram a lenda, outros consideram pelo menos uma narrativa bíblica fortemente baseada em fatos históricos, que é a da ideia das 10 tribos perdidas de Israel. Vem de sair do fato de que o Estado de Israel desapareceu. Por sinal, esse Estado de Israel era muitas vezes rival do Estado de Judá, que foi o que deu origem, de forma mais direta, aos judeus da atualidade que todos nós conhecemos. Esse Estado teve muitas guerras com o reino de Judá. Por volta de 730, 732 a.C., esse reino de Israel atacou o Estado de Judá e Judá, por sua vez, conclamou a grande potência ascendente daquela época, que era o Império Neo-Assírio, para ajudá-lo. O Império Neo-Assírio invadiu, tomou boa parte do território de Israel, a pedido originalmente de Judá, o que mostra como a situação é bem mais complexa do que parece. Não era, mesmo no passado, uma simples questão de monoteístas contra politeístas, adoradores de Javé, Jeová e pessoas adeptas de outras religiões. A situação era um pouco mais confusa do que pode parecer na leitura puramente religiosa, literalista dos fatos. E em 720 a.C., novamente foi invadido o reino de Israel e o Império Neo-Assírio tomou todo o restante dele. O Estado de Israel desapareceu por volta de 720 a.C. Nesse momento, houve também uma grande deportação de, segundo relatos da época e da Bíblia, que hoje em dia parecem ter sido pelo menos um pouco inflados por diversos motivos políticos e ideológicos daquela época. Houve essa deportação maciça de pessoas israelitas, ou seja, moradores do reino de Israel, para outras partes do Oriente Médio. E daí essas tribos acabaram, na sua grande maioria, sendo assimiladas ao longo dos séculos seguintes às populações locais, em locais que hoje estão no território do Iraque, da Síria e outros naquelas imediações. O reino de Israel, com isso, sumiu. Uma parcela da população do reino de Israel certamente ficou, embora isso não seja tão claro pelos relatos bíblicos, mas fica claro por diversas evidências históricas e também pela existência da comunidade samaritana, justamente no que havia sido o território de Israel séculos depois. Então, quando houve essa deportação em massa e o fim do Estado de Israel, Israel desapareceu, uma parte da população israelita fugiu para o reino de Judá, ali acabou se assimilando às pessoas do reino de Judá, que com o tempo vieram a ser chamados de judeus, pois eles já vinham de um outro desenvolvimento político e cultural que estava acontecendo ali entre os sucessores das antigas tribos israelitas, dos hebreus, e a outra parcela da população que acabou ficando, principalmente na região da Samaria, evoluiu, desenvolveu sua própria versão da religião inicialmente monólatra ou monolatrista, como alguns preferem dizer, que acabou se desenvolvendo num monoteísmo diferente dos judeus que nós conhecemos muito mais, que são os samaritanos, que inclusive, como nós podemos ver no Novo Testamento, feito já muitos séculos depois, passaram a ser vistos de forma muito negativa e basicamente como rivais dos judeus. Esses samaritanos, com quase certeza, eram descendentes das pessoas do reino de Israel que conseguiram permanecer ou voltar para lá logo depois do final do reino de Israel, e ali formaram ao longo dos séculos, sua própria identidade como samaritanos. Portanto, os judeus de hoje descendem eminentemente, principalmente do ponto de vista cultural, linguístico e, mais do que tudo, religioso, das pessoas do reino de Judá, não do reino de Israel, que inclusive, como nós podemos ver, foi em parte destruído justamente por causa da rivalidade que havia entre o reino de Judá e o de Israel. Por sinal, nós atualmente, felizmente devido ao desenvolvimento da ciência, temos o acesso direto ao DNA de milhares de indivíduos do passado, mesmo que viveram milhares de anos atrás, e podemos, através do DNA, que é uma espécie de digital que revela muito sobre nossa ancestralidade e sobre
as relações sociais e contatos entre povos que foram moldando as diversas populações ao longo da história, que nos permite, assim, através desses estudos arqueogenéticos, nós inferirmos várias questões e esclarecermos várias dúvidas que existiam sobre a formação de diversos povos. Através desses estudos, nós hoje sabemos que a população daquela região que hoje configuram Israel e Palestina tinha um perfil genético muito semelhante ao dos samaritanos de hoje. Isso comprova que, muito provavelmente, o povo samaritano ficou, de fato, relativamente isolado em termos de reprodução, ou seja, de contato reprodutivo com outras populações de fora da região, ou mesmo ali daquela própria região, mas com um perfil genético diferenciado. E também ajuda a comprovar que os samaritanos, de fato, descendem com quase certeza da população que vivia naquela região entre 2500 e 3500 a.C., confirmando assim que o povo de Israel, muito provavelmente, em parte, se dispersou e em parte acabou continuando naquela terra e evoluindo cultural e religiosamente para se tornar o povo samaritano, que ao longo dos últimos 2 milênios foi sendo reduzido através de diversos conflitos e invasões, mas também da assimilação e aculturação, primeiramente uma conversão em massa que houve na maioria do Oriente Médio ao cristianismo, durante o período do Império Romano, Império Bizantino, e depois, ao longo de vários séculos, ao islamismo, depois das invasões árabes. Então, nós temos hoje evidências suficientes para afirmar que o povo de Israel provavelmente tem hoje seus descendentes majoritariamente em diversas comunidades árabes daquela região do Oriente Médio e nos samaritanos, bem como, é claro, em uma parcela da população de Israel que fugiu para o reino de Judá e com isso acabou com o tempo se misturando com os habitantes de Judá e deu origem ao povo judeu, que, como nós veremos num vídeo seguinte, não é o mesmo povo exatamente de 2.000 ou 3.000 anos atrás. Houve muitas transformações ao longo da conflituosa e muito dinâmica história do povo judeu em sua diáspora, com muita miscigenação com outros povos que eles encontraram ao longo do caminho. Mas isso aí é um tema para o próximo vídeo. O nome Israel ainda tem uma fortíssima simbologia na religião judaica e através da Bíblia, do Antigo Testamento judaico, que acabou sendo incorporado também ao cristianismo e por algumas correntes, principalmente do protestantismo evangélico, parece ter uma importância ainda mais primordial na sua concepção teológica do que em outras correntes que dão muito mais ênfase ao Novo Testamento do que ao Antigo. Mantém essa fortíssima simbologia que, por isso mesmo, foi resgatada em 1948 e, antes mesmo disso, como um plano a ser executado pelos sionistas a partir do final do século XIX, que já foi em um contexto político, cultural, mesmo religioso, muito diferente, quase 3.000 anos depois do fim do Estado de Israel. Então, nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Sim, o nome é o mesmo, porque continua havendo uma simbologia, uma importância cultural dessa palavra para os povos judeus. E quando eles tiveram a oportunidade de criar um Estado para si próprios, já com muita influência da cultura ocidental e dos desenvolvimentos políticos que ocorreram entre o século XVIII e XIX na Europa, desenvolvendo a ideia do nacionalismo e do Estado-nação, que desembocou na sua versão judaica no sionismo, que é uma versão não religiosa, mas sim secular do sentimento étnico e nacional judeu, até mesmo muito além da questão religiosa. Inclusive, alguns dos sionistas nem sequer eram religiosos. Eles tinham um apego cultural à história dos judeus e tinham, claro, uma forte identidade como judeus, mas não eram pessoas religiosas, muito menos no sentido de ter uma interpretação mais literal dos relatos antigos, que estão na Bíblia, no caso deles, dos judeus, estão na Torá e alguns outros escritos. Em 1948, o nome Israel foi escolhido, sem nenhuma conexão com o Israel que está lá no Velho Testamento, mesmo porque, historicamente falando, o grosso da comunidade judaica, como já diz o nome, judaica, vem do reino de Judá,
que foi bem mais longevo e mais resistente do que o reino de Israel. Então, não existe nenhuma relação entre o Estado de Israel atual, que é laico, ao menos em tese, secular, inclusive em muitos aspectos é bem mais liberal, mais progressista do que vários países em tese laicos como o Brasil e vários outros do mundo, e esse Estado de Israel que existiu por alguns séculos e que ainda muitos séculos antes de Jesus nascer já havia sido eliminado. Então, esclarecido esse ponto, eu convido vocês a assistir os próximos vídeos em que nós também vamos desmistificar algumas outras questões históricas e religiosas que estão sendo repetidas aos montes no tocante a essa questão da guerra entre Israel e Hamas. Convido vocês a também compartilhar esse vídeo, porque independentemente de que lado vocês apoiem, independentemente de torcidas, embora eu faça questão de ressaltar que guerra não era para ser tratada como se fosse uma disputa, uma partida de futebol ou um jogo em que você torce exclusivamente para um lado ou para o outro, sem nenhum problema de consciência, conclamo vocês a compartilhar, a curtir esse vídeo, porque isso ajuda também os algoritmos a entenderem que ele tem alguma relevância para ser recomendado a outras pessoas, e a acompanhar os próximos vídeos que nós vamos fazer, esclarecendo um pouco e trazendo um pouco da verdade, porque não vai haver paz enquanto as narrativas de cada lado estiverem prevalecendo sobre aquilo que de fato aconteceu objetivamente, sem paixões. Muito obrigado, espero vocês nos próximos vídeos. Até!